Deus abençoe. E eu quero pedir que o Espírito de Deus, amém, continue com os céus abertos sobre a nossa vida neste lugar. Está conosco aqui também o pastor Roberval Costa, pastor presidente ali da Igreja Santuário dos Milagres. Está também minha filhinha aqui, a Ludmila, que veio acompanhando o papai, amém? E é muito bom estar neste lugar. O nosso Deus é o Deus do impossível, amém? O nosso Deus é o Deus que faz coisas impossíveis acontecer, coisas maiores, coisas grandes se manifestar. E o Deus que nós estamos invocando aqui é esse Deus. Diga comigo, Senhor Jeová. Esse nome, o nome Jeová, é o nome do nosso Deus. Amém? Qual que é o seu nome? Jeová. O nome Jeová, ele vem do verbo ser. Esse verbo tem 3 tempos. E os 3 tempos deste verbo é: eu me manifestei, eu me manifesto e eu me manifestarei. Esse é o nome Jeová. Aleluia. Ou seja, o Deus que se manifestou no princípio, ele continua sendo o Deus que se manifesta hoje. Qual é o Deus que se manifestou no princípio, pastor? É o Deus que chegou em uma terra que estava sem forma e vazia. Aleluia. De repente você entrou aqui hoje e a sua vida está assim, sem forma e vazia. Aleluia. Só que havia algo poderoso ali. O que era? O Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. E existe algo poderoso acontecendo nesse bairro. O Espírito de Deus está pairando através desse ministério aqui. E o que aconteceu ali? Deus se manifestou pela primeira vez. Aleluia. E a primeira vez que Deus se manifestou falando. Diga comigo, o meu Deus é um Deus que fala. Quando Deus fala, o céu se abre para cumprir a palavra que é liberada pela boca desse Deus. E o que foi que Deus disse, pastor? Deus disse: haja luz. Levante as suas mãos, por favor. Levanta a mão. Tem muita gente cotó que gostaria de levantar as duas e não pode. Você tem as duas, levante. Diga: Deus disse, haja luz. Diga: vai acontecer luz em toda a minha vida. Coisas grandes vai acontecer. Continua com a tua mão levantada. Eu estou profetizando sobre a tua vida nessa noite, que o Senhor fará coisas sobrenaturais acontecer. Pode abaixar suas mãos agora. O pastor Roberval que está aqui, a esposa dele tem uma avó. Tem um quê? Uma avó. Muito obrigado. E a avó dele, a avó da esposa dele, ela é bem de idade, né? E ela disse assim: pastor, o senhor está vendo essa pandemia aí que está tendo aí? Isso não é coisa da agora não. Desde quando eu sou, que isso acontece no mundo. Isso não é coisa nova não. Aí eu comparei o que ela falou com o que a palavra diz. A palavra diz assim, ó: nada é novo debaixo dos céus. Só que em tempo de crise, Deus faz o seu povo prosperar. Em tempos de crise você prosperará em todos os ângulos da sua vida. Para todos os lados Deus fará você alcançar. Quando eu venho ministrar, que na verdade eu não sou pregador, eu pastorei uma igreja há 12 anos, mas sempre que eu saio para levar uma palavra da parte de Deus, eu gosto de falar isso.
O último orfanato onde eu passei, pastor, o último que eu passei, eu tinha 13 anos de idade, o último, 13 anos. Desse último eu saí de lá com uns 17, alguma coisa assim. E um dia eu já estive parado na praça dessa cidade, vendo os carros passando para um lado, os carros passando para o outro lado, e eu sentado no chão, e as pessoas iam para um lado, iam para o outro, e eu não tinha o que fazer nem para onde ir, não tinha direção para tomar. Só que ali, o meu coração estava em Deus, o meu pensamento estava em Deus, e eu sentia o Espírito de Deus falando ao meu coração: eu vou mudar o teu cativeiro, eu vou mudar a tua história. E eu posso traduzir o que o Espírito de Deus falou para essa frase aí, ó: eu farei coisas maiores na sua vida. Eu não sei qual é o estágio da vida que você está. Eu não sei qual é o estágio da vida que alguém na sua família está vivendo, mas acredite, Deus é poderoso para mudar o quadro. Deus é poderoso para fazer coisas sobrenaturais e extraordinárias acontecerem. O que isso tem a ver com o que o senhor estava introduzindo sobre Gênesis? O que isso tem a ver? Porque quando Deus disse assim, ó, haja luz, Deus disse o quê? Preste bem atenção nisso. Deus ainda não tinha criado nem o sol, nem a lua e nem as estrelas. E ele disse: haja luz, e houve luz. O que isso quer dizer, pastor? Que ainda que o sol não brilhe para você, vai haver luz. Ainda que a lua não brilhe para você, vai haver luz. Ainda que os tempos sejam de crise, de problema, de dificuldade, Deus trará grandes coisas na sua vida. Deus realizará coisas sobrenaturais na sua história. No que é que eu tenho que crer? Eu não tenho que crer no sol, nem na lua e nem nas estrelas. Eu tenho que crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus nessa noite, nesses dias, tem profetizado neste lugar, através de homens e de mulheres de Deus, que Deus fará coisas grandes acontecerem na sua vida, e coisas grandes irão acontecer. E Deus tem feito na minha vida coisas grandes. Deus tem feito na minha vida coisas grandes. Deus fará coisas grandes na sua vida. Deus continuará a fazer coisas grandes na sua vida. Pastor, se o senhor me permite, eu vou continuar aqui só nessa introdução. Escute o que eu vou te falar. Escute o que eu vou te falar. O que determina se Deus vai continuar fazendo coisas grandes na sua vida é como você lidar com as pequenas coisas que Ele faz para você. Escute o que eu vou te falar aqui hoje. Bote no seu coração, é de Deus para você. É de Deus o que eu estou falando para você. Escute o que eu vou te falar. Deus nunca começa dando muito. É nós que não estamos acostumados com o pouco de Deus e pensamos que é muito. Mas Deus sempre começa dando pouco. Sempre é o pouco que Deus dá. E o que é que vai determinar se Deus vai me colocar no muito? Como eu consigo ser fiel com o pouco? Como eu consigo administrar e lidar o pouco que Deus me dá? É o que vai determinar aonde Ele vai me colocar. Levante as suas mãos, quero profetizar na sua vida. Vou liberar algo de Deus para você. Uma unção de fidelidade será liberada sobre a sua vida. Eu estou profetizando isso aqui hoje, debaixo da unção do Espírito de Deus. Deus liberará uma unção de fidelidade sobre você. Você crê que Deus vai te prosperar muito?
Não, deixa eu perguntar de novo. Você crê que Deus vai prosperar você muito? Só quem crê que Deus vai prosperar você, levanta as suas mãos aí, aplauda o Senhor, porque Deus fará grandes coisas na sua vida. Tem algumas pessoas, vou falar porque você entende, eu não sou pregador, amém? Então eu vou pegar aquela direção que Deus me deu. Tem algumas pessoas que elas dizem assim, ó, eu não quero fazer isso, eu não quero ir para a igreja, aí eu não quero ser fiel em nada na igreja. Bote algo no seu coração. A minha ida à igreja, a vontade que eu tenho de ir, de louvar, de ser fiel, não tem nada a ver comigo. É uma graça que Deus me dá. Quem está conseguindo pegar? Você não veio aqui simplesmente porque você quis vir. O Espírito de Deus incitou o seu coração para que você viesse aqui. A vontade de adorar não tem nada a ver com você, é Deus que te deu. E se você for fiel com essa vontade, você nunca perderá essa vontade. Se você for fiel à vontade, como é que eu sou fiel à vontade, pastor? É quando eu tenho vontade de vir ao culto, mas minha cabeça está doendo. Mesmo com a cabeça doendo, mas eu vou. Eu estou sendo fiel à vontade. E o que é que isso vai acontecer? Deus vai liberar boa medida, recalcada, sacudida e transbordante sobre a minha vida. Qual é o maior sonho de Deus para a minha vida? Quem quer saber aqui? Dá uma glória a Deus. De novo, deixa eu perguntar aí. Qual é o maior sonho de Deus para a minha vida? Quem quer saber aqui? Dá uma glória a Deus. Não vai se assustar não? Vou te falar. O maior sonho de Deus para a sua vida é te prosperar. Te prosperar de uma maneira que você não tenha mais nada para pedir a Ele, só agradecer. Por que que esse é o maior sonho de Deus? Porque só assim Deus vai saber. Só assim Deus vai saber por que que de fato eu sirvo. Porque enquanto eu tenho uma necessidade de alguma coisa, eu posso ser seu amigo porque eu preciso de alguma coisa. Mas no dia que eu não preciso mais de nada, que eu tenho tudo, aí você vai descobrir se eu sou seu amigo ou não. Quem está conseguindo pegar? Entenda isso. Aqui faz o projeto de vida, faz ou não faz? Faz o projeto de vida aqui, faz ou não faz? Faz. Esse ano talvez, se você crê nessa palavra, você vai ter condição de viajar para onde você quiser ir. Só que Deus vai descobrir se você é fiel de verdade, que mesmo você tendo condição de viajar para descansar, mesmo assim você resolva estar diante do Senhor, clamando a sua presença de dia e de noite. Portas de emprego se abrirão na sua vida. Não, tem um pessoal que não. Eu estou debaixo de uma unção profética para você. Estou profetizando. Portas de emprego se abrirão na sua vida. Eu vou falar um negócio aqui que talvez você vai falar assim: esse pastor é doido. E você não está errado não. Nem tudo que Deus te dá é para você receber. Vou falar de novo. Nem tudo que Deus dá para você é para você receber. Mas pastor, não é Deus que está dando? Observe só. Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, pega o teu povo. Pega o quê? Que tu tiraste do Egito e que tu atravessaste o Jordão com ele. E Deus conversou. Aí Moisés olhou e falou: Pai, tem um negócio. Esse povo não é meu, esse povo é teu. Esse povo não foi eu que tirei do Egito, foi tu que tirou. O mar não foi eu que abri, quem abriu foi o Senhor. Deus colocou ele em uma situação de Deus. Ele devolveu, falou: Senhor, esse título para mim eu não quero. Existem portas que Deus vai abrir no horário do culto.
O que é que eu tenho que fazer, pai? Foi o senhor que abriu essa porta, mas tem um negócio, eu prefiro a outra porta que o senhor abriu primeiro. Eu prefiro estar na tua casa, eu prefiro estar te adorando, eu prefiro estar te exaltando. Diga comigo, o poder e a presença. Qual é mais importante? Nunca duvide, a presença. Deus falou com Moisés, te darei o poder. Qual é o poder? O meu anjo irá contigo. Moisés falou, de maneira nenhuma. Se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Tem muita gente cheio de poder, cheio de dinheiro, com porta aberta, mas perdeu a presença. Não tem mais intimidade na oração, não tem mais intimidade no jejum, não sabe nem o dia que cerrou. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus para você. A presença de Deus vai alcançar a tua vida. Diga comigo, coisas maiores. É o que Deus tem para nós. E quando Deus começa a falar, a primeira vez que Deus aparece na Bíblia, Deus aparece falando. Que o nosso Deus é um Deus que fala. Ele apareceu falando, haja luz. Não tinha sol, não tinha nada. E a luz apareceu. Você vai prosperar em todo o tempo. Deus fará coisas grandes na sua vida em todo o tempo. 1000 cairá ao seu lado. Depois disso é o que? 1000 cairá. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar onde? No esconderijo. Aonde é o esconderijo do Altíssimo, pastor? O corpo de Cristo é o esconderijo do Altíssimo. Digam comigo, o corpo de Cristo é o esconderijo do Altíssimo. Você quer estar livre de qualquer praga? Esteja em comunhão com o corpo. Não, o Senhor me trouxe aqui com uma palavra profética para o seu coração. Você quer estar livre de qualquer coisa? Esteja em comunhão, em direcionamento. Deus fará coisas grandes na sua vida. Livro de Lucas, capítulo 1, verso 38. 7 e 10. Vamos lá. Então disse Maria: eis aqui a escrava. Na minha tradução aqui está escrava. Amém? Porque escute o que eu vou te falar. Na sua tradução está o quê? A palavra servo é neofemismo. É uma forma de suavizar a palavra escravo. Mas bote uma coisa na sua cabeça: você foi comprado como escravo. Eu vou falar de novo. Quando Deus te comprou, Ele comprou você de porteira fechada. Nem o gato da sua casa pertence mais a você, pertence a Deus. Não, eu vou falar de novo. Teu filho que está nas drogas pertence a Deus. Teu marido pertence a Deus. Sua mulher pertence a Deus. Tudo que você tem pertence a Deus. Aquilo que levaram de você não pertence mais a você, pertence a Deus. Você é escravo de Deus. Você foi comprado de porteira fechada. Nem seus filhos pertencem mais a você. Teus filhos é herança do Senhor. Responsa é propriedade exclusiva e peculiar de Deus. Amanto com delebácia. Levanta a mão, deixa eu liberar isso aqui. Você que tem perdido algo, que alguém levou algo de você, e você veio aqui nesta noite, eu quero profetizar que o dedo de Deus vai escrever na parede da casa dessa pessoa que tomou algo que pertence a você. Aleluia. Aleluia, tudo que roubaram vai ser devolvido. Tudo que tomaram vai ser devolvido. Eu vou ter que falar isso aqui. Um dia um rei, nos tempos de Daniel, ele pegou uns utensílios da casa de Deus. Pegou o quê? E ele começou a usar esses utensílios consagrados que era de Deus.
e começou a beber com seus poderosos. E o que aconteceu? Imediatamente uma mão apareceu na parede escrevendo. E a mão escrevia Mené, Mené, e Tequé e Facim. E ninguém conseguia. Aí alguém disse assim, ó, ei, presta atenção, presta atenção. Alguém disse assim, ó, ninguém conseguiu resolver. E alguém falou assim, ó, existe um homem dos tempos de teu pai, cujo nele habitava o espírito dos deuses. E mandaram chamar Daniel. E olha a pergunta que o rei fez para Daniel: és tu ainda o mesmo Daniel dos tempos de meu pai? Labanto que te Uriaia somanto de midiquenemácia. És tu ainda o mesmo ou o tempo te mudou? És tu ainda a mesma ou o dinheiro e os cargos têm te mudado? E Daniel disse, me conta. E o rei contou, e Daniel disse, tu foi pesado na balança, medido, e foi achado em falta, e por isso tu morrerá. Por que o rei morreu? Porque mexeu em algo que era consagrado de Deus. Você é de Deus, sua casa é de Deus, sua família é de Deus, o que você pertence é de Deus. Ninguém pode tocar em você e ficar impune. Ninguém pode tocar no que Deus te deu e ficar impune. Ninguém pode tocar naquilo que Deus deu para você e ficar impune. Mesmo mascarado como você está, diga para teu irmão assim, ó, dorme tranquilo. O que Deus te deu, ninguém vai tomar. Agora diga assim, agora preste atenção. O que Deus te deu. Porque tem coisas que você tem, mas não foi Deus que deu, viu, irmãos? Quem está aqui? Tem crente aqui, Jesus? Tem coisa que você tem, mas não foi Deus que deu. Quem quer um exemplo? Quer um exemplo? Que eu quero ficar preso ao texto, mas o Espírito quer um exemplo? Gênesis 22, Deus apareceu para Abraão e disse assim, ó, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e sobe o Moriá e sacrifica ele. Diga comigo, o teu único filho. Qual é o problema dessa conversa de Deus com Abraão? É que Isaac não era o único e não era o primogênito. Como é o nome do primeiro filho de Abraão? E por que Deus chamou de único e que tu ama? Porque Deus só conta o que ele deu. Ismael foi uma conquista de Abraão. Isaac foi uma promessa de Deus. O que é promessa de Deus é contabilizado por Deus. O que não é promessa não é contabilizado. É por isso que quando você entra na dimensão espiritual, Deus começa a sacudir tua vida, e você perde uma coisa aqui, perde outra coisa ali, perde uma amizade lá, e você fala, meu Deus, o que é que está acontecendo? É porque Deus só vai contabilizar o que Ele te deu. Porque o que Deus te der, ainda que seja queimado no monte, vai ressuscitar no meio das cinzas. Aí o Espírito de Deus fala assim para alguém: é para você parar de chorar por causa dessa perca. É para você parar de chorar porque alguém te levou algo, te tomou algo. Quem está conseguindo pegar? E descansa o teu coração no Senhor. Vamos para o texto, senão a gente não... Vamos lá. Verso 38. Então disse Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua. E o anjo do Senhor se ausentou dela. Escute isso aqui. O anjo foi liberado sobre a vida de Maria. E o anjo trouxe uma palavra para Maria, dizendo assim: olha,
salve agraciada. A saudação que Maria ouviu era uma saudação que ela nunca tinha ouvido antes. Geralmente, quando nós recebemos um homem de Deus, que é um anjo, um mensageiro de Deus, trazendo para nós revelações diferentes, conduções diferentes, campanhas, nós ouvimos alguém questionando, dizendo: mas eu nunca vi isso, eu nunca ouvi isso. Só que quando Maria ouviu algo que era diferente, no espírito dela conectou de que Deus estava naquele negócio. O primeiro princípio é: você não deve ouvir o que os outros dizem, você deve ouvir o que Deus direciona para você. E Maria ouviu aquela palavra e disse o seguinte, depois que ela ouviu dizer: olha, será gerado dentro de você um varão, e esse varão será grande e poderoso em obras. Ele na verdade é o Salvador do teu povo. E quando Maria ouviu toda aquela palavra, quieta, Maria disse o seguinte: mas como acontecerá isso? Como se dará isso, se eu não conheço homem algum? Perceba que às vezes nós nos comportamos como Maria. Queremos relacionar o que Deus vai fazer com o que os homens podem fazer. Queremos relacionar o que Deus pode fazer com o que os homens podem fazer. E o anjo disse o seguinte para ela: descerá sobre ti a sombra e o poder do Todo-Poderoso, e esse poder gerará dentro de você tudo o que eu tenho liberado para a tua vida. Levante as suas mãos e receba essa palavra no seu coração. O que vai ser gerado dentro de você não tem nada a ver com homens, não tem nada a ver com pessoas que você conhece, não tem nada a ver com a sua conta bancária, não tem nada a ver com a tua escolaridade. O que vai acontecer com você tem a ver com a palavra profética que tem sido pregada nesse altar. Deus fará coisas grandes e sobrenaturais acontecerem na sua vida. Não tem a ver com homens. Pastor Roberval é meu amigo desde quando nós começamos no ministério. E vocês não me conhecem, mas eu sou gago. Pastor Roberval sabe da história. E um dia eu cheguei para o pastor, que era nosso líder lá, e fui conversar com ele que eu queria pastorear, né? Aí quando terminei de conversar com ele, ele fez uma reunião com os pastores e falou assim: os que falam certo aqui não está dando certo, ainda vem um gago para cá. Às vezes, se eu fosse relacionar o ministério de Deus na minha vida com a minha gagueira, com a minha dificuldade no falar, só que eu sempre eu sempre tive consciência da chama que sempre ardeu dentro de mim. Eu falei: não, Deus vai ter que fazer alguma coisa com essa gagueira, alguma coisa Deus vai fazer. E aí passou um tempo, na minha insistência, aluguei um ponto, botei as cadeiras, paguei a placa e aquela coisa toda, e abri. Depois de um tempo, ele na reunião, ele confessou: quando o André veio aqui, eu falei isso com os pastores, o gago, o que está falando certo, não está dando certo, vai ver um gago. Mas eu hoje quero louvar a Deus pela tua vida, viu, André? Está caminhando melhor do que quem fala certo. E hoje eu prego aqui. Se eu não falo para você que eu sou gago, você nem sabe, né? Sabe por quê? Porque o que Deus faz não tem nada a ver com homens. O
que Deus faz não tem nada a ver com possibilidade. Você precisa crer de que Deus é poderoso para fazer coisas maiores na sua vida, porque Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Quando Deus diz que vai operar alguma coisa, é porque Ele é poderoso para operar. Se coloque de pé neste momento. Oh, remanda calabas. Alabantorio gende facirime de candelabria. E Maria disse o seguinte: depois que ela ouviu isso, ela falou: eis aqui a escrava do Senhor. Você precisa entender que você não manda mais no seu nariz, você não manda mais em nada, você não é dono de mais nada. Deus te comprou de porteira fechada. Você agora pertence a Deus, e Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Abre tuas mãos como concha, por favor. Escute isso. Eu vou liberar algo aqui profético sobre a sua vida. Eu gostaria que você tomasse posse disso, acreditasse no que eu vou te falar. Eu ouvi isso e eu quero repassar isso para você. Hoje nós comemos todo tipo de fruto. Amém? Todo tipo de fruto. Abacate, manga, laranja. E aí vai. Vamos embora. Só que quando Deus fez produzir tudo isso, Ele não disse assim: ó, nasça abacate, nasça caju, nasça manga. Ele não falou isso. Ele falou assim: ó, produza a terra. Por que Deus falou produza a terra? Porque Deus sabia que na terra já tinha o potencial. Ele só fez liberar a palavra. Então entenda, e você já tem um potencial para você produzir o fruto que Deus tem para produzir. E nós vamos debaixo desta unção profética profetizar agora, Senhor. Profetizar sobre a vida deste povo, profetizar sobre a vida dos teus filhos, profetizar sobre a vida dos teus servos de uma maneira sobrenatural. Profetizar, meu Pai, que eles irão produzir, que eles irão produzir, que eles irão produzir, e coisas maiores vão acontecer, coisas sobrenaturais vão se manifestar, coisas extraordinárias. O Senhor operará na vida deste povo, vai produzir na finança, vai produzir na vida sentimental, na vida profissional, vai produzir no ministério, vai produzir em todas as áreas. Eu decreto e declaro na autoridade do nome de Jesus. Oh, Rabanda Calabácia. Levante as suas mãos como concha agora. Coloque ela sobre a sua cabeça. Diga: eu viverei assim como Maria viveu, um grande mover de milagres sobrenatural. Diga: eu viverei coisas maiores, porque o próprio Jesus disse que quem cresce nele faria obras maiores do que a que ele fez. Aplauda o Senhor com muita alegria. Aleluia. Eu digo de 1 a 3, você grita bem alto: eu verei coisas maiores. 1, 2, 3. Vou convidar aqui na frente as diaconisas, missionárias. Você vai receber a segunda bandeira. Amém? Eu só vou pedir hoje que não entregue as crianças, tá? Somente as pessoas adultas. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu viverei coisas maiores, você viverá coisas maiores. A tua casa está debaixo de uma promessa de Deus para a sua história. As irmãs podem passar, uma já começa lá do fundo para frente, outra passa aqui da frente, e todos assim pegam esta bandeira rapidamente em nome de Jesus.
Oh Espírito Santo de Deus. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. todos já pegaram a bandeira, levante ela aos céus aí. Aleluia. O mais alto que você possa levantar. Isso. Bem bonito, o mais alto que você possa levantar. Diga assim comigo: eu viverei coisas maiores. Olha aqui. Semana que vem será o último dia desta campanha.